Bom, bem-vindos a mais um Gorila, o seu podcast. Hoje a gente tem o prazer aí de receber nosso convidado, amigo, ilustre Ivan, né? O Ivan vai estar se apresentando aí pra galera. Temos aqui também ao meu lado o Alexandre, meu parceiro de podcast. Fala, galera. Beleza aí, pessoal? Tudo bom, Ivan? Tudo bem. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Bem-vindo. Ao Gorila. Pelo convite. Até que enfim, né, você aceitou o nosso convite. Então, tava com medo do gorila que saiu da jaula, né? Ah, então tá perigoso, né? É, a barba cresceu, você viu que então, tá tô vendo, tá chegando o complicado. Natal. Tá. Mas legal. Mas legal, Rômulo. Obrigado pelo convite, Alexandre. Muito obrigado. Tamo aí, vamos trocar umas informações. E legal, me fala aí um pouquinho da sua vida, o que você faz. Eu te conheço um pouquinho já, né? Mas a galera aí de casa não conhece. Me fala um pouquinho dos seus planos. Quem é você? Quem é o Ivan? Né? Legal. Bom, é o que você falou. Você já conhece um pouco de mim, Alexandre também, há muitos anos aí. Quem que é o Ivan? É difícil, né? Quando a gente vai falar quem somos nós, né? Mas o Ivan, cara, eu sou um cara que acho que vai ser um pouco do tema do que a gente vai conversar. Uhum. Mas desde novo, assim, eu sempre enveredei pro lado aí de empresa, negócio, vendas. Que é uma coisa que a gente troca também muita informação, né? A gente se ajuda muito. Então, desde lá da faculdade, quando eu saí, eu já abri a primeira empresa, né? Comecei a trabalhar na área de logística internacional. Sim. E desde então eu desenvolvi alguns negócios, né? A gente vem aprendendo, vem amadurecendo, e eu sempre vim no meio de fazer empresa, fazer negócios, buscar oportunidades. Então, hoje o mundo, falando de profissionalmente, o mundo é esse que a gente tá inserido, né? Legal. E qual que é esse projeto hoje que você tá? Assim, cada dia que eu te encontro é um projeto novo, né? Então. É que as coisas vão tá mudando. agregando, né? As coisas vão mudando, a gente vai aprendendo, né? Legal. Lá atrás, vamos começar lá atrás, né? Sim. Com 22 anos, a gente começa a ficar velho, a gente começa a contar com 22 anos. Nem conte que o mês Quantos que vem é verões? aniversário. Tá 22 complicado, verões? meu pai do É céu. complicado. Aí você vai passando, você fala assim, passou 10 anos, passou 15 anos. Passa voando, né, E cara? a gente não vê. Não vê. Exatamente. Você sabe que às vezes eu vou falar... que a primeira empresa foi a Swiftlog, né? Uhum. Eu tinha um sócio que eu conheci na faculdade, e a gente decidiu montar essa empresa lá atrás. Perfeito. E foi o começo de tudo lá, né? E uma coisa que eu vejo, hoje a gente fala assim, lá em 2012, parece que foi ontem. Mas não foi. Já foi 11 anos. Fazem 11 anos. E aí a gente começa a ver que aí, ao longo do caminho a gente aprende muita coisa. Sim. Né? A gente lida com muitas situações diferentes e isso faz com que você evolua. Então a questão de a cada hora estar num negócio não é nem isso. Assim, eu acho que você vai evoluindo e você começa a ver oportunidade, Sim. né, que vale a pena você estar dentro, e algumas outras coisas que não vale a pena você investir seu tempo. Então, ao longo desse trajeto, eu tentei o quê? Ir fazendo, vamos dizer, a junção dessa experiência com as oportunidades que tinha no mercado, e isso fez com que eu mudasse de segmento algumas vezes. Né? E hoje a Swiftlog, ela era uma empresa do quê? Para quem não conhece aí. Vamos lá, a Swiftlog, nós começamos com a parte de logística internacional. Então, a gente fazia toda a parte de desembaraço aduaneiro, logística internacional de cargas. Inclusive, conheci o Alexandre há muitos anos na faculdade. Nós Veio da faculdade. Só que você sabe que eu conheci ele na DP, né? É Ele mesmo? fazia DP na minha sala. Os dois DP. Não, eu não. Eu estava dentro do Eu certinho. imagino, do objetivo. posso imaginar. Tá bonito E pra eu conheci sair o lá. Alexandre na DP dele. E tive a oportunidade da gente se conhecer também através do trabalho, aprofundar mais o relacionamento. O Alexandre tinha também uma empresa que atuava no comércio internacional, né? E a gente fazia toda essa parte então de exportação, importação, logística. Então foi um período muito bom. Desafiador, Sim. né? Primeiro negócio, você acaba tendo que descobrir muita coisa nova, tendo que quebrar muito paradigma. Apanha pra caramba, apanha né? muito, apanha Sabe muito. nada. E acha que tudo é muito fácil, né? A gente, é aquela coisa, quando eu não esqueço, como se fosse hoje. Eu sentei com o meu ex-sócio, hoje não é mais meu sócio, mas eu sentei com ele uma vez e a gente foi fazer um plano de negócios. E a gente pegava, ele trabalhava numa empresa pequena, do ramo, e eu era estagiário da Bosch. Né? Trabalhava na área de vendas, na área de exportação da Bosch. E a gente fazia tudo no papel. E quando a gente colocava no papel, a gente falava assim, colocava o número, faturamento, a gente precisa de tantos clientes. 2 anos a gente tá rico. Era assim, em 2 anos nós estamos ricos. Só que quando você bota aquilo para rodar, é um desafio Nem sempre roda, muito né? grande, né? E eu, graças a Deus, assim, eu tive uma oportunidade de ter uma retaguarda muito grande em questão de familiar. Então, assim, eu tive a oportunidade mesmo de poder, naquele momento, empreender. Né? Só que as coisas não saem como a gente planeja. Então, assim, aqueles 2 anos já estão virando 20 e tantos anos. Claro que muita coisa evoluiu, de fato. A gente conquista muita coisa.
Mas é sempre desafiador, né? Sim, e qual é assim o maior desafio que você teve lá atrás, por exemplo, na SwiftLog? O que você fala, caraca, velho, isso deu muito trabalho, isso não valeu a pena, isso foi uma experiência incrível. O que você tira disso tudo aí? Eu acho assim, no começo, eu vou falar bem do comecinho, né? Eu acho que no começo o maior desafio era a questão de idade, muito jovem, né? 22 anos, então você ia fazer uma apresentação, você ia numa empresa, tentar buscar um negócio, você tem cara de moleque. Não te dava um valor, né? Então assim, é lógico que a hora que você está falando, a hora que você apresenta, a hora que você mostra o seu serviço, o que você pode fazer, você consegue contornar isso. Sim. Mas de cara ali, é aquela coisa, quem que é esse menino que está aqui me oferecendo para transportar minhas cargas, cuidar da minha logística? Exatamente. Mal tem barba na cara e recém-formado, né? É bem complicado. Então esse foi assim um ponto de dificuldade, mas contornável. Contornamos, tanto é que a gente começou a evoluir muito, começamos a ganhar clientes. Aí vem um outro desafio, que eu acho que todo mundo que tem empresa passa por isso, gestão de pessoas. É o mais difícil, né? É muito difícil. Com o público é difícil. Né? Hoje, passado todo esse tempo, alguns negócios aí que a gente criou, a gente sabe que os negócios são feitos de pessoas. Né? E a partir da hora que você centraliza tudo e aquilo depende só de você, você tem uma limitação muito grande. Você não consegue expandir. Você não consegue fazer com que o negócio ande sozinho. É saber delegar, né? E trabalhar as pessoas. É complicado. É difícil. Então, assim, são as pessoas que movem um negócio. Você pode ter qualquer negócio. Você pode trabalhar na logística ou trabalhar, por exemplo, no ramo de autopeça, lubrificante, igual tem hoje uma empresa, a ProGrid, que pode fazer uma propaganda no Gorila? Opa, então tá bom. Fala aí, né? Hoje já que falou de outra, né? Deve ter vindo outra por aí também. Temos a ProGrid também, né, que a gente atua no segmento de lubrificantes, a parte de aditivos. Então, ou seja, é um segmento bem diferente do que eu comecei. E eu tenho também uma empresa hoje na área de nutracêuticos, né? Vitaminas, a parte de suplementos. Ou seja, são segmentos muito diferentes. Né? Porém, quando a gente pega a base, a estruturação de um negócio, é muito parecido. Sim. Lógico que tem a parte técnica, você tem que conhecer da parte técnica, você tem que saber o que você está vendendo, o que você está entregando para o seu cliente. Mas a base de gestão do negócio é muito parecido. E sempre acaba nas pessoas. E hoje qual que é o maior desafio para você gerir uma pessoa? Eu acredito que seja motivação. Hoje a gente tem um problema muito grande assim no mercado, que as pessoas acham que tudo é fácil. Todo mundo quer tudo para ontem. Então, por exemplo, hoje que a gente tem aqui, a gente está num podcast, certo? Isso aqui vai para o YouTube, a gente vai contar uma história, a gente vai contar a história de vida, as experiências. Aí hoje as pessoas entram, principalmente o pessoal mais jovem aí, ele tem já um Instagram na mão, você entendeu? Ele olha ali um negócio que é totalmente surreal, que não é realidade, é uma coisa que foi montada muitas vezes, né? Então, ou seja, a gente sempre coloca o melhor, a parte mais divertida, a parte do sucesso ali. E eu acredito que as pessoas mais jovens hoje acham que aquilo é a realidade, e não é. Então, quando a pessoa entra, por exemplo, para trabalhar, o que acontece? Ela muitas vezes acha que ela vai crescer muito rápido, que ela vai ter um retorno muito rápido, que ela vai conseguir lidar com aquilo fácil, e não é. É uma evolução. A gente mesmo, né, quando ia fazer aquelas entrevistas para estágio, seja lá o que for, o pessoal pergunta onde você se vê daqui a 5 anos, né? Exatamente. E era mais ou menos aquilo que a gente respondia, eu quero ser gerente. Quantos anos demora isso? Exatamente. Então, assim, a pessoa não liga o tempo, né? É igual eu falo assim, hoje eu trabalho na área da indústria farmacêutica também, né? Então, assim, como vendedor. E não é fácil, né? A venda é aquela velha história, né? Você mata um leão por dia, a venda, você trabalha com frustração todo dia, porque você alimenta uma expectativa e nem sempre no final do dia você corresponde àquela expectativa, né? Então você se frustra. Então eu falo assim, hoje você tem que ter uma serenidade para você trabalhar, ouvir não, porque você vai ouvir muitos nãos, para talvez um sim, né? Mas eu falo assim, a venda você sai, eu acho que assim, um dos pilares fundamentais numa empresa realmente é a venda, né? Porque se não tiver a venda, é claro que precisa ter uma estrutura por trás de tudo isso, precisa existir uma ordem de etapas, né? Mas eu falo assim, hoje o cara que é mais cobrado, no caso nós aqui do ramo farmacêutico, né? É sempre o vendedor. Porque lá dentro da empresa, uma pessoa de marketing, ela alimenta uma ideia, ela cria um produto novo, uma ideia nova, ela acha que é aquilo, né? E é o que eu falo, quando você... É igual você pôr do papel na prática, né? E quando você vai pôr aquela ideia em prática, nem sempre funciona. Então você tem que pegar, né? Levantar da sua cadeira. Eu acho que essa questão de adaptação da pessoa interna com a externa é muito importante. Porque o interno tem que entender também como é que funciona lá fora, como lá fora também tem que entender
como funciona lá dentro, né? Que é sempre assim, é a briga do financeiro e do comercial, né? Paga isso, não, vou fazer. Não, tá errado que você fez errado. Não, mas eu fiz. Então, é um pouco disso, né? Então, é trabalhar essa cabeça para você ter essas certas frustrações. E lidar com o público não é fácil, né? Não sei se você tem vendedores na sua empresa, como que é essa estrutura hoje dentro da sua empresa. Qual que é a sua maior frustração hoje dentro da sua empresa, por exemplo? Porque eu sei que existe alegrias, mas e frustração? O que te fala, porra, isso eu preciso melhorar, isso, cara, vai fazer falta, vai fazer diferença na minha empresa. O que você vê das empresas grandes que você se espelha? Aonde você quer chegar? Como que você assim, vê a sua voltando empresa? só um pouquinho do que a gente estava falando, eu vou falar um pouco disso. Eu acho que, por exemplo, igual você comentou, vendas é uma das coisas mais importantes. Eu concordo com você. Eu acho que, assim, todas as áreas são importantes. Sim. Né? Se você tem uma área comercial muito forte, ela vai entregar, ela vai fazer uma venda, porém, se você não tem uma retaguarda interna de controle financeiro, de produção, aquilo vai se faltar. Quebrar. E o que vai acontecer? O vendedor vai ficar na mão. Aí você começa a criar aquele conflito. Poxa, eu tô vendendo, tô entregando, mas vocês não conseguem cumprir isso. Então, eu acho que aí que vem a questão de pessoas e time. Eu acho que o maior desafio, e talvez eu não digo frustração, Romulo, mas assim, o maior desafio é você fazer essa roda girar. É você sincronizar as pessoas, todo mundo tá na mesma vibe do negócio, sabe? Porque muitas vezes, o que eu já passei? Às vezes, você tá 200, 300 km por hora, andando, desenvolvendo, só que seu time tá 60. E aí, eu já tive essa falha no passado. Time diferente, né? Time diferente. Eu tive essa falha no passado. Por exemplo, na própria Swift, que foi a empresa que eu comentei, teve uma época que eu tava tão acelerado, fazendo as coisas, implantando projeto, implantando processos, e eu via que a equipe não andava. E naquela época, a minha dificuldade era fazer com que isso sincronizasse. E qual que foi meu erro que eu aprendi? O que eu comecei a fazer naquela época? Assumir as atividades. Então eu via que alguma coisa não estava acontecendo, eu assumia e fazia aquilo acontecer. Você entendeu? Então o que aconteceu? Aí a coisa andava, só que aquilo tinha um custo. Só que isso você não deixava de lado outras coisas? Muito. Esse é o grande problema, Você né? paga um preço, Sim. só que isso é insustentável. Sim. Porque o que aconteceu? Tá? No momento que eu não pude estar ali, devido a diversos motivos, a coisa não andou. E acabou que ela começou a ter problemas porque eu não estava presente. E quando a gente fala assim, o que eu... Pensando assim, você pergunta assim, questão de frustração. Isso foi uma frustração pra mim. Só que eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que assumir que o problema, o erro foi nosso, foi meu. O erro foi meu. Com certeza. É fácil chegar, por exemplo, e muitas vezes eu fiz isso no passado e a gente aprende, a gente amadurece. Você fala assim, eu tive um problema com um funcionário X. O gerente tal não tá fazendo o que tem que fazer. O meu sócio não sei o quê. É fácil a gente jogar. Apontar pro outro. Só que tudo tá nas nossas mãos. Então, assim, qualquer problema que eu tive ou que eu tenho hoje, eu sempre penso e falo assim, o problema é meu. Tá na minha mão tomar alguma ação. Você entendeu? Eu tenho capacidade e poder para mudar a minha atitude. Mas a do outro não. Eu posso influenciar, eu posso inspirar, eu posso fazer com que a coisa mude dentro da minha visão e com a visão em conjunto dos outros. Mas eu não tenho capacidade de pegar por ele e fazer. E a partir da hora que eu assumia tudo isso, andava por um tempo. Mas quando eu tive esse problema, que eu tive que afastar um pouco do negócio, eu via que o negócio não andou. E quando, até dando continuidade na história, quando não andou o negócio, eu vi que aquilo tinha ido para um caminho que não estava colhendo os frutos, aí eu decidi mudar de segmento. Né? Eu já tinha um embasamento, aprendi muita coisa e eu decidi investir em alguns outros segmentos. Foi por isso que eu acabei entrando hoje, por exemplo, com uma indústria de lubrificante, com uma área de nutracêuticos. Só que foram projetos que foram aparecendo e acontecendo tudo devido ao início. Se eu não tivesse aberto lá a empresa de logística, não tivesse conhecido um monte de gente, a gente conseguiu fazer um resultado espetacular num certo tempo, eu não teria chegado com as oportunidades que eu tenho hoje na mão. Você entendeu? Então, acho que tudo é um passo a passo. Tem um aprendizado. É um aprendizado. Quantas vezes seu pai nunca chegou pra você e falou assim, se eu tivesse meus 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje? Exatamente a experiência, exatamente. Não tem milagre. E não tem como, é aquele negócio, né? A experiência que você viveu não volta atrás e se você tivesse 20 anos você não teria vivido, então... Na verdade é pegar aquele aprendizado e você utilizar para alguma coisa hoje, né? Exatamente. Então, eu falo assim, é difícil você falar, eu quero voltar lá atrás. Não, é aprender com os erros, porque a gente mais erra do que acerta no começo, né? Quantas vezes você quebra? Eu acho que
sendo um pouco, como você falou, né? Eu tinha 20 e poucos anos. O grande problema também de você ser jovem é você se influenciar por outras pessoas que você acaba acreditando, entregando certos negócios na mão. Quem já disse, quem nunca teve um problema desse, né? E as pessoas que são mais velhas falam, pô, o cara é esperto, o cara sabe, mas o cara tem mais macaco velho, vamos pensar assim, né? E acaba te frustrando, te enganando, né? Então isso eu falo assim, quantas ideias boas o pessoal não é tomada daquela pessoa, porque realmente ela não tem experiência, não tem vivência. Hoje é o que você falou, você vai fazer qualquer negócio, você amarra num contrato, você faz, né, qualquer circunstância para amarrar aquele negócio, não que não vai dar certo, não que isso vai dar errado, mas é uma forma de você se precaver, né? E essa que você tem aí de Progrid aí, pô, 3 empresas e família. Tem família, porque não é possível, né? Família. Como é que sua mulher vive? Porque dá tempo de ver a mulher, se tem mulher, filho. É um desafio, sabe? Ela trabalha, minha esposa trabalha também. Eu tenho 2 filhos, 2 meninos, pequenininhos. Porque assim, eu falo, tinha 22 anos, mas eu não tô tão mais velho que isso também, né? 45? Eu tenho 40 e poucos anos ainda, né, Rômulo? Obrigado, viu? Mas assim, é difícil. É difícil e uma coisa que eu aprendi, a gente tava falando da questão dos pais falar cabeça, se tivesse... Uma coisa que eu aprendi, e é uma batalha diária, tá? Não é aquela coisa, eu aprendi, eu tô fazendo assim, não, é uma batalha diária. É uma coisa que você evolui todos os dias. E quando a gente falou lá no começo de pessoas, hoje eu foco tanto nas atitudes minhas e das pessoas que trabalham comigo para que o negócio aconteça, e não o inverso. Eu preciso vender, eu preciso fazer isso de qualquer custo. Não, peraí, vamos entender o que a gente tem de força. Né? Força de equipe, força de time. E aí a gente entra naquele ponto do que a gente estava falando, o equilíbrio. Família, é difícil. Mas hoje eu levo muito mais por esse lado. A gente tenta equilibrar, são muitas coisas, é muita demanda. Né? E aí que vem a questão da gestão. Lembra que eu falei do time, do negócio andar sozinho? Se você não tem gestão e você consegue extrair o máximo do seu time, da sua equipe, e mantê-los motivados, e ter um processo, ter procedimento. Processo, né, cara? Tudo é processo. Uma vez eu vi acho que foi até num podcast. Acho que era o Abílio Diniz falando. Ele falou assim, a empresa se resume a pessoas e processo. Qualquer empresa e qualquer negócio. Se você tem um processo bem definido e a pessoa certa naquele local, aquilo vai caminhar. E aí o que você faz com o processo? Você melhora ele. Né? Você implanta o processo, coloca as pessoas certas, deixa esse processo rodar. E em cima disso você vai fazendo as melhorias. E aí você vai evoluindo quanto a empresa, né? Então assim, e isso faz com que você tenha mais tempo, você consiga equilibrar algumas coisas. Eu tô numa fase hoje que eu tenho esse equilíbrio total. Não tenho. Eu ainda tô em... A gente morre aprendendo. Vou fazer mais uma propaganda, tá? Vou aproveitar. Manda ver. Sua audiência. É assim, né? A gente aqui buscando investidores, batendo aquele papo entre amigos, né? Porque podcast também é um investimento, né? Sem dúvida. E ele mais uma empresa. Que não, na verdade eu tenho uma empresa de nutracêutico e suplemento, que é uma empresa nova, uma startup. Então, por exemplo, quando você tem uma startup, ela chama Bionavi, eu vou fazer a propaganda. Quando você tem uma startup, você tem ali um começo de um negócio. É lógico que a experiência conta, tudo conta, mas aquilo ali demanda muita energia. Né? É um desafio. Você tem um plano, lembra? Lembra que eu falei, quando eu comecei lá na Swift, sentou eu e meu sócio, a gente vai ficar rico em 2 anos. Hoje a gente sabe que não é assim que funciona. Sim. Hoje a planilha é diferente, o controle, o sistema, o orçado vai ser realizado, a gente faz um planejamento muito mais sólido. Né? Eu sou da indústria farmacêutica, eu sei bem como que é isso daí. Depende de Anvisa, um monte de coisa, né? É difícil. O seu também? Anvisa, tudo mais? Tem. É que a gente tem como é suplemento alimentar, a gente tem algumas peculiaridades. Certo. Né? Não é tão complexo quanto um medicamento, um controlado, mas existe toda uma regulação e a gente segue todas essas regras aí, né? Junto ao nosso fabricante, tudo certinho. Mas o desafio é esse, a gente conseguir tocar, fazer o negócio acontecer e equilibrar a vida. Quando a gente fala da equipe, que a gente tá falando das pessoas querendo as coisas muito rápido, é um pouco isso. Cara, quantas vezes eu tive funcionário, por exemplo, equipe, colaborador, que falava assim, eu acho que eu tenho capacidade de fazer tal coisa, eu quero ganhar mais, eu quero estar em tal posição. Tá bom, legal. Só que o que você está fazendo para isso? Você entendeu? Sim, qual é a lição de casa? O que você está entregando? Cara, eu já falei isso para um monte de gente que eu trabalhei. Se você está entregando, se você sabe o que você está fazendo, você está resolvendo vários problemas, você está encontrando soluções, as coisas estão evoluindo, você crescer é consequência. Se aonde você está não vai deixar você crescer, então você muda.
Você entendeu? Sim. Então, a gente jogar a culpa no chefe, na empresa, eu não cresço, ele me bloqueia. Peraí, muda. Você não é bom? Nasceu grudado lá? Você não é bom? Você não tá entregando? Então, se você faz aqui, você vai fazer ali. Então, muda para outro lugar. Não fique esperando que a outra pessoa faça por você. É aquilo que a gente falou. O que tá comigo, eu consigo mudar. O que tá na outra pessoa, não. Eu consigo mostrar, influenciar e extrair alguma coisa dali. Sim. Mas se não tá acontecendo, depende só de você. Sim. Então, hoje, eu voltei muito para esse lado, sabe? Assim, de fazer as pessoas entenderem. Hoje, a gente, até antes de ir pra cá, eu tava mostrando com o Alexandre, a gente tava conversando sobre a questão de ser pragmático em muitas coisas. Ou dá ou não dá. Ou sim ou não. E qual que é o grande problema em relação de negócio, que eu tive muito problema com sociedade, como todo mundo tem, Sim. né? E em relação também com equipe, é você... Muitas vezes a pessoa, ela coloca... a gente fala de ego. E a pessoa fala, eu não tenho ego. Tem. Tudo que a gente faz hoje, muita coisa das nossas atitudes e ações, é voltado no ego. Você É o entendeu? famoso ter poder, não é dinheiro. É poder que deixa É ser. que às vezes a gente pensa no ego só como poder. E não é só isso. Às vezes em coisas diárias. Vou te dar um exemplo. Qual empresário, tá, que empreendeu no Brasil, em qualquer outro lugar, que nunca passou por uma dificuldade financeira? Não Todo existe. mundo. Não só empresário, funcionário também. Certo? Todo mundo passa. Aí o que o cara fala? Muitas vezes ele chega e fala assim, eu não posso ter o meu nome negativado, ou eu não posso fazer tal coisa. Larga a mão, deixa Isso o pau é ego. torar. Aí o cara fala, não é. Isso é ego. Concordo. Isso é ego. De não ter o nome sujo, de não aparecer uma restrição. É assim, não posso. O que é o correto? Eu vou pagar, eu tenho condição, eu tenho um planejamento. É você apresentar aquilo e colocar aquilo à prova do... seja de quem for que está te cobrando, e fazer com que aquilo aconteça. Uhum. Só que você tem que ter humildade para fazer isso. Você tem que falar, eu não sou super-homem. Só que isso no inconsciente da pessoa, ela tá se expondo. Você entendeu? Ela fala, não, eu não posso fazer isso, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer. Só que ela tá com mais medo da imagem dela perante a outra pessoa do que de fato querendo resolver o problema. Entendeu? Sim. Então eu acho que, por exemplo, você... Tem até o pai rico, tio rico. Não sei se vocês já seguiram esse cara, o tio rico é um... que ficava, ele fala muito assim, muito risco, pouco ego. Porque quando você tira o ego da sua frente, é difícil. Cara, é uma luta diária de todos nós. Quando você tira o ego da frente e você é objetivo no que você vai fazer, você consegue resolver as coisas muito mais rápido, sem dor de cabeça. E deixa o pau torar, se tiver. E deixa o pau torar. Deixa sujar. Lógico, tendo ética, Sim. querendo cumprir aquilo que está sendo... Não é Sim. enganar, vou deixar a coisa acontecer. Na verdade, não é deixar de pagar por isso, mas peraí, safadeza. ó, eu tenho Nesse um plano, momento eu tenho que resolver perfeito. isso. Só que Pôr para isso você prioridades. tem que tirar o ego da frente. Sim. E as pessoas não fazem isso. Entendeu? Aí o que a pessoa faz? Ela aponta o outro. Ah, não fui eu. O problema tá ali. Ah, foi aquilo ali. Por quê? Você tá tirando de você o peso. Então, na sua consciência, você... Ah, não fui eu. Mas lembra que eu falei, né? a responsabilidade é sua. Sociedade é sempre isso também, né? É um querendo jogar no outro, né? tudo, Fala assim, né? Relação foi de culpa dele. Isso. Não, você acaba tirando, empurrando pro outro, mas, cara, no seu subconsciente ali, quando você fica sozinho e tal, você sabe... Só que a pessoa tá preocupada coisas no que que o você outro fez, tá pensando né? e não no Sim. subconsciente dela. Isso. Mas é um pouco da vida também, né? Eu falo assim, é o que a gente escuta todo mundo que fala aí, que tem podcast, influenciador, tudo. Você tem que parar de dar ouvido ao que as outras pessoas falam. Exatamente. A vida é só sua. Exatamente. As contas, se você não pagar, quem vai ficar negativado é você, Tem uma amigo. coisa engraçada. Ninguém paga suas contas, foda-se A os minha outros. assistente que trabalha comigo lá, vocês até conhecem ela, ela fala que o pai dela, não vou falar nome, né, mas ela fala que o pai dela falava o seguinte, toda opinião tem que vir acompanhada de um cheque assinado. Se alguém quer te dar uma opinião, ele vai pagar. Então, essa é boa. Você entendeu? Sim. Isso é Então assim, ótimo. porque todo mundo fala, aponta, e só que ninguém realmente tá preocupado, às vezes, de ajudar e sim de criticar. Sabe? Poucas pessoas no caminho... Cara, isso eu provei por A mais B. Com experiência própria. Poucas pessoas no caminho realmente estão do seu lado. Muitas vezes elas estão num momento bom. Ao primeiro problema que ocorre, ela vai tentar sair e te apontar o problema. Aí qual que é a inteligência emocional? Que eu vou ser sincero, tive muito pouco. E estou aprendendo nos últimos anos. É você parar, respirar e resolver o que você precisa resolver. Ponto. Sim. E muitas pessoas também, eu falo assim, dá um palpite, fala isso, fala aquilo. Aí você fala assim, peraí, mas a pessoa construiu alguma coisa? Não. A pessoa é tal coisa? Não. Então assim... Exatamente. E aí? Então não tem que dar palpite. E outra, guarda pra você. Você entendeu? É o tipo de coisa que você não vai agregar em nada. Mas isso é um pouco da gente também. Eu falo assim, a gente querer, eu consegui tal coisa, eu fiz tal coisa, eu comprei tal coisa. Então assim, o ser humano ele precisa parar um pouco também com isso, né?
falo assim, as coisas em sigilo são melhores. Mas aí onde É que a gente volta gosta de mostrar que no ego. não é, mas não é o ego, cara. Às vezes você fala, né? Eu, no caso, às vezes você fala por impulso, nossa, fiz tal coisa, nossa, olha, troquei de carro, um negócio assim. Cara, você não tá falando pra ser melhor que ninguém. Mas eu falo assim, a gente tem que aprender a não ficar falando também as verdade. coisas, né? Ficar mais quieto. Sabe por quê? O que acontece assim, é até triste você ver isso em alguns casos. Mas muitas vezes, a maioria das pessoas, ela quer te ver bem. Mas Mas não melhor que elas. É fato. Pouquíssimas são assim. Pouquíssimas. E outra, você quer saber quem tem inveja? Fala uma vitória sua. Você vai ver no rosto dela. Ah, que legal. O grande problema, isso daí foi uma frase que eu não lembro onde eu vi, e no fim é mais para a verdade. O problema do invejoso, ele não quer aquilo que você tem. Ele não quer que você tenha aquilo que ele não consegue ter. Essa é a verdade. Isso, exatamente. E é aquela coisa de, assim, você viu que legal? Tudo que a gente falou aqui, a gente tá falando de pessoas. De sentimento, de ações. E isso impacta na vida. Cara, são pessoas. A gente nasce, sei lá, eu acredito nisso. A gente nasceu e veio pra cá pra lidar com outras pessoas. E isso é o que faz a gente lapidar o nosso íntimo, nossa personalidade, e você ir mudando. E isso reflete nos negócios, que é o que a gente tá falando, de como uma empresa anda ou não anda. A questão, por exemplo, que a gente tá falando de ego, se você falou de podcast, eu tenho um podcast e tal. Por que muita gente hoje, no meio digital, ela quer ter um podcast, ela quer ter um Instagram, ela quer fazer alguma coisa pra vender, pra fazer dinheiro, só que ela não tem coragem de botar a cara? Você já viu isso acontecer? Sim, Todo mundo já viu isso acontecer. Isso é o quê? É o medo de ser julgado. O cara, ele fica com medo de como as pessoas vão pensar dele. As pessoas vão me achar um idiota. As pessoas vão achar... Mas assim, eu falo assim, hoje eu trabalho numa empresa que inclusive motiva, né? Essas pessoas, eles têm produtos e eu falo assim, trabalho para uma multinacional farmacêutica, né? Também não posso falar o nome para não ficar chato também. Uma excelente empresa e tal, e o pessoal fala, cara, eu lembro que na última convenção o pessoal falou assim, inclusive a gente vai estar fazendo algumas campanhas e quem tiver esse lado influencer, quem tiver montado, quem tem alguma coisa montada e quiser trabalhar, tipo, esse produto, tá aí a imagem para vocês trabalhar. Então, assim, o pessoal não tem coragem. E eu falo assim, hoje que eu faço aqui também junto com o Alexandre e tal, isso aqui é um investimento nosso, um bate-papo, uma resenha. Eu acho que assim, é experiência de vida, né? Você conversar, a gente via muito que o João entrevistava, Danilo Gentili entrevista, você vê tanto outras pessoas que entrevistam aí. E é gostoso você conhecer esse outro lado da pessoa, sentar, bater um papo, para que aquelas pessoas que estão ali também conheçam um pouquinho daquela pessoa. Porque às vezes você conhece na rua, mas você não sabe, né, de fato, quem é essa pessoa, como que ela é, né? Sim. E eu falo assim, e o julgamento é muito grande. Porque assim, até no meio que eu trabalho, eu falo assim, hoje, que não tem nada a ver com a empresa que eu trabalho, que isso daqui a gente faz, é uma resenha de final de semana, que a gente conversa, bate um papo, toma um café, né? É uma forma da gente se lançar no mercado como talvez uma pessoa que possa influenciar alguém a fazer algo bom, né? Que eu falo assim, a gente tem que influenciar as pessoas a fazer algo bom, não ser melhor que ninguém. Elas dão risada. Ela fala assim, mas montar podcast, você... Eu tenho exemplo lá dentro, assim, né? Não falando nome, né? Você acha, frescura é essa, né? E eu falo assim, não é uma frescura, é gostoso. Quem gosta de falar, quem gosta de comunicação, eu fiz publicidade e propaganda. Então, quando a gente fez a faculdade lá, o que você mais faz? Marketing, propaganda, né? Comunicação, conversar com as pessoas, eu adoro isso. Até por isso eu estou há 16 anos nessa indústria e, enfim, trabalhando com vendas, visitando médico. É gostoso, conversa todo dia um assunto novo, cabeça renova. E se tiver vergonha, não faz o seu trabalho. Não, primeiro que se você tiver vergonha, você não pode ser vendedor. Principalmente no nosso caso, que você tem que visitar médico, você tem que chegar lá, não é nada agendado, não é uma coisa feia. Você tem que abrir a porta, iniciar um assunto. É igual podcast, como que a gente inicia o assunto? Né? Se apresentando, falando. Isso não é... E eu falo assim, parece simples, mas para muita gente esse simples é muito difícil. Esse bom dia já é muito difícil. Né? Então, assim, é trabalhar isso no dia a dia. E eu com o Alexandre aqui, a gente sabe que a gente está se matando, né? Pegamos um empresário na frente aqui, até ele poderia nos patrocinar, né? Gastar um pouco de dinheiro com a gente, pôr os produtos dele aqui, expor. O que você acha, Ivan? Você podia patrocinar a gente, né? Você sabe, Rômulo, você sabe que a gente vira o assunto que nem, né? Mas lógico, tudo é negócio, né? Tudo é business. Exatamente. Você sabe que uma das questões que a gente está falando, e você fez um convite agora, você sabe que eu gosto de falar, né? Eu sei.
Então, assim, A gente faz o convite dá pra gente fazer, acerta, né? dá pra gente fazer um acordo. E aí, qual é esse acordo? Mas assim, gosta sim. Antes da gente chegar no acordo, vamos esquentar o cliente, né? Assim, você sabe que tem uma das empresas hoje que a gente tem, que é a Bionavi. A gente fez um modelo de negócios que ele é muito assim, controverso em alguns pontos para algumas pessoas. E quando a gente fez esse modelo, que é um modelo de venda direta, né? Hoje a Bionavi ela tem uma linha de suplemento, como eu falei, e a gente trabalha, por exemplo, com consultoras, né? Consultoras que são distribuidores independentes. Né? Então a gente trabalha numa linha de venda direta e marketing multinível. Isso está crescendo muito, né? Na verdade, é muito antigo. Sim. Teve muita gente que trabalhou errado. Sim. E isso acabou gerando em algumas pessoas algumas ideias equivocadas sobre o sistema e o modelo. Queimou o mercado, né? Mais ou menos. Não queimou, assim, você tem empresas muito rodando, grandes, né? Que são sérias e o negócio funcionou. E você tem outras que acabaram saindo por ir por um caminho que não é sustentável. E o que acontece? Qual que foi a ideia quando a gente virou para isso? Tá? A gente começou lá atrás, entrando no mercado tradicional. Distribuição, varejo, colocar no distribuidor de medicamento, farmácia e fazer esse trabalho. Só que a gente viu o quê? Que a gente tem um produto de altíssima qualidade, né? Um produto com ativos aí que hoje são o que tem de mais top no mercado. E quando a gente colocava isso no varejo, você tem aquela briga de marcas. Né? Então você tem ali uma condição comercial, muito de forte. Negociação. Vocês trabalham no segmento farmacêutico, você sabe como é que funciona. Eu sei como que é. Ponta de gôndola, é enxoval, é tudo isso daí. É um negócio complicado. É uma negociação, na verdade, né? Tudo é uma negociação. E aí, Rômulo e Alexandre, a gente começou a pensar no quê? Lembra que a gente falou desde o começo do nosso bate-papo aqui que o negócio são pessoas? Sim. A gente falou assim, cara, a gente tem que dar oportunidade para as pessoas. Se a gente mudar a vida das pessoas e ajudar, automaticamente a empresa também vai ser recompensada com isso. Então a gente começou a estudar, eu fui um dos caras mais contra isso, no começo, a questão da parte de venda direta. Começamos a estudar alguns casos, porque eu tinha aquela mentalidade ainda assim, poxa, será que realmente é isso? Ah, é porque tem a questão de você ter que ficar trazendo pessoas, sabe aquela coisa que a gente tem do antigo? Tipo, uma pirâmide, vamos dizer assim. Exatamente. É uma palavra que eu já escuto e eu falo, exatamente. Não tem nada a ver. E eu vou te explicar o porquê que foi a visão e porquê que a gente entrou nisso. O que acontece? Se você pegar o Brasil hoje, a gente tem hoje uma população que ela demanda muita assistência, certo? Você tem pessoas que não têm condição, não tem a questão de educação adequada, às vezes a pessoa quer empreender, quer fazer alguma coisa, só que é muito difícil. A gente sabe que é difícil. É dinheiro, é conhecimento, é risco, é tudo. Né? O Brasil, infelizmente, não ajuda. Você tem uma questão tributária complicadíssima, que muitas vezes é impossível de entender. A gente que trabalhou com comércio exterior, quantas vezes você ia fazer um projeto lá para fora, na Angola, que você trabalhava, que eu sei, como é que você explica pro cara lá fora a nossa parte tributária? Cara, é muito difícil. Você entendeu? Ele vai entender, só que o cara olha aqui e fala, meu, é um pandemônio esse negócio que vocês estão. Então, assim, é difícil para quem quer fazer. E o que a gente fez na Bionavi? Analisando o projeto, o que mais se assemelhou a uma oportunidade de levar oportunidade? Foi a venda direta. Por quê? Pensa comigo. Você tem uma possibilidade de empreender com baixíssimo risco, quase zero, vamos dizer, o risco é zero. Não quer parar, não quer vender, não vende. Você vai consumir o produto que você comprou. Para entrar, muitas vezes tem alguns casos que não precisa nem de produto. É muito meritocrático. Você vai fazer o seu resultado, certo? Então, assim, depende muito do seu trabalho, do seu foco, do seu esforço. Ele é muito dinâmico e é uma questão de divisão de conhecimento, porque ali dentro todo mundo se ajuda. É interesse da empresa ensinar o distribuidor e o consultor a vender. Então ali ele vai agariar um material, um nível de conhecimento muito alto, que ele levaria anos para conseguir num negócio dele. Ele ia bater muita cabeça, ele ia ter que fazer muito network, ele ia ter que investir muito... Tá pronto. Né? Porque a questão da venda direta, a gente fala que é muito da questão de duplicar o conhecimento. Você dá o passo exato para a pessoa e fala, ó, você tem que fazer isso, porque isso aqui já é testado, comprovado e tem resultado. Se você seguir essa linha, fizer o que a gente está ensinando, com responsabilidade, com foco, resiliência, você pode chegar lá. Então você dá a oportunidade das pessoas cortar o caminho absurdamente. Você entendeu? E quando a gente pega e fala, igual você fala, da pirâmide, você não vai mais falar isso, tá? Não. O que acontece é assim, quando você pega a questão que o pessoal fala pirâmide, não é isso. Vamos pegar uma empresa,
certo? Vou pegar a empresa que você trabalha. Não sei qual que é o nome, não precisa falar nome. Você tem lá um diretor, não tem? Sim. Você tem o seu diretor de venda, sei lá, ou alguma coisa parecida. Você tem embaixo dele os gerentes. Embaixo dos gerentes você tem lá os chefes. Aí embaixo do chefe você tem os vendedores, analistas e assim vai. O que você está fazendo? Um escalonamento ali, certo? Sim. Você tem uma hierarquia. Provavelmente o seu diretor ganha muito mais, múltiplas vezes mais do que a base. Certo? Por quê? Porque a responsabilidade desse cara é muito grande também. A resolução de problema que ele tem que lidar ali, o que ele tem que trazer, é muito maior. Então ele é remunerado de acordo com isso. Não é isso? Sim. Quando você pega, por exemplo, uma rede, uma distribuição independente, igual a gente tem na Bionavi, o que você vai fazer? Se você fizer o trabalho bem feito, você vai ter um time com você. Se você está criando esse time, você está ensinando, você está colocando para eles todo o conhecimento, dando suporte, você não acha que você tem que ser bem remunerado? Sim. E melhor remunerado, talvez, do que quem está começando? Sim. Então, é muito meritocrático. E a semelhança de um negócio desse com uma empresa é a mesma. Você entendeu? Só que aqui a gente volta na questão... Sabe aquela questão que a gente falou? Todo mundo quer te ver bem, mas não melhor que ela. A hora que o cara vê que o seu amigo ali é um consultor, tá trabalhando, um distribuidor, tá ganhando dinheiro, o que ele vai falar? Ah, mas você deu sorte. Ah, mas você entrou cedo. Ah, mas você tinha no seu... Ele sempre vai achar uma desculpa para tirar o seu mérito. Acho que essa frase do você tem sorte é a mais falada. Certo? Pra todo mundo, né? Ele vai achar uma desculpa para tirar seu mérito. Porém, ninguém sabe o que aquele cara fez para chegar ali. A gente que tá no ramo sabe o quanto é difícil. Sabe? Então quando a gente pega... É igual a gente fala. Quando a gente pega um empresário no Brasil, cara... Que o cara tem sucesso, que o cara conseguiu chegar, ou ainda tá no caminho, a gente tem que tirar o chapéu pra esse cara. Isso é uma verdade. Porque esse cara, ele sofre pra chegar ali, cara. Ele sofre. Às vezes o sonho de falar assim, eu quero abrir uma empresa, eu quero sair do emprego e abrir uma empresa. Cara, pensa bem. Difícil. Pensa bem. Não, é aquela coisa, não é divertido. Lógico, pra quem gosta, eu gosto, é legal, é gostoso, você faz. Mas assim, é duro. Se você quer fazer um negócio pra ficar na... não quero trabalhar, achando que eu vou abrir uma empresa, não vou trabalhar muito, vou ganhar a mesma coisa que eu ganho no meu emprego. Esquece. Fica no emprego. Fica no emprego. Fora os benefícios. Porque o buraco é fundo. Sim. Entendeu? Só que você tem oportunidades. Então, assim, você vai ter que dar o sangue, você vai ter que trabalhar, você vai ter que focar, você vai ter que ter, igual eu falo, resiliência. Se você não vende, você vai ter que aprender a vender. Então, toda área é importante. Igual a gente tá falando, a vendas é muito importante? Na minha opinião, é tudo, cara. Mas o processo que tem assim, interno também é muito importante. Não é que é tudo, você tem as outras áreas, mas vendas é o que vai trazer a grana, cara. Você entendeu? E assim, toda empresa, é muito mais fácil você acertar isso por experiência minha, tá? É muito mais fácil você acertar a máquina andando, mas com carvão entrando ali, fazendo a máquina andar, mesmo que você tá consumindo muito carvão, uma hora pode acabar, só que você consegue ajustar. Agora com o trem parado, cara, é muito difícil. E quem vai movimentar o negócio é o comercial, é o marketing comercial. E aí você vai ajustando o resto. É a questão do fluxo de caixa. Se você tem fluxo de caixa entrando, cara, você trabalha, você vai ajustando. Agora, se você não tem fluxo, aí que você fala, quebrei. É isso que você quebra. Sim. A empresa quebra por falta de fluxo de caixa. Bem, exatamente. Se você pode ter um fluxo entrando, mas estou vendendo na margem negativa. Acerta, o fluxo está entrando, você está ganhando tempo. Lógico que isso você tem que... É aquela correção rápida que você tem que fazer. Mas você tem fôlego. Então tudo é importante. Mas essa questão de vendas, ela é a máxima. E eu sempre falo, todo mundo é vendedor. Na vida, no pessoal, todo mundo é vendedor. Sim. Você não está na sua empresa lá trabalhando? Cara, você está vendendo o seu tempo pelo seu salário. Sim, exatamente. Você entendeu? Quando você vai fazer qualquer coisa você vai fazer uma entrevista de emprego, o que você está fazendo? Vendendo a sua pessoa... Para aquela situação. Naquela situação, para ver se o cara te compra. Então, todo mundo é vendedor. E a questão da gente, tem vergonha de vender ou de falar, aí é a questão do medo de ser julgado, é diferente. Sim. Vender você aprende, cara. Vender você aprende a vender. Então vamos vender agora. Eu quero que eu fazer um convite para você vir aqui no podcast e patrocinar a gente aí. Patrocino. Falou tanto aí, eu quero ver se vai patrocinar. Só que eu quero apresentar. Tá bom. Se você deixar o seu apresentador também... Então tá fechado. Eu boto a Bionavi para patrocinar o Gorila. Pode ser sim. Então tá fechado. Aí. Fechado. Gostei. Olha que convidado maravilhoso. Você viu que a gente nem discutiu termos. Não, mas tá fechamos. Porque assim, cara, a gente tá procurando, eu acho que até nosso bate-papo aí tá meio que chegando ao fim aí, mas eu acho que a gente tá procurando isso daí mesmo.
são parceiros para estar dando força, fôlego Agregar, para essa né? nossa ideia aí de Pra agregar. de estar batendo esse papo com pessoas diferentes, conhecendo histórias diferentes. Aqui não tem uma etnia, não tem um assunto específico, aqui a gente fala de tudo, né? Eu acho que você é um cara do bem aí, faz todo sentido Legal. aí a gente ter você conosco, então tá convidado, tá feito. E com certeza, então, você estará aí nos nossos próximos Fechado. podcasts. Eu acho assim, vamos ver o quanto que ele vai falar, né, Alexandre? Vamos ver isso aí. Não, eu acho assim, tudo que a gente tem um bate-papo que a gente vai trazer algum resultado, algum conhecimento, alguma coisa para uma pessoa é legal. É legal. Então, assim, independente... E uma coisa que eu achei legal do seu projeto, do seu podcast, é a questão, por exemplo, de você trazer pessoas diferentes. Sim. Porque às vezes a minha visão é uma. Se a gente botar uma pessoa que não tem nada a ver com o meu mundo, ela tem uma visão diferente que vai agregar Mas isso é gostoso. no meu negócio. É outro mercado. Então, Porque é assim, muito fácil você debater uma coisa que você já é da área, né? A gente vai debater disso, mas eu já conheço. Fica aquele papo que é uma troca de informação. Agora, quando você pega histórias diferentes, e aí, qual é a sua história, né? Então, cara, seja muito bem-vindo aí. Obrigado. E eu gostaria de agradecer também a presença aí. Você falou um pouquinho aí de vários assuntos, né? A gente encerra por aqui, né, Alexandre? Obrigado, agradecendo pessoal. a tua Obrigado pessoa. mesmo. Então, pessoal, Um prazer. a Bionavi então vai patrocinar o programa, né? E eu vou apresentar. Tá Que eu gosto de feito. falar. Tá certo, aqui é uma, Fala, hein? resenha debater entre com a amigos. turma. Legal. Obrigado. Tá, e seja bem-vindo aí à nossa ideia, nossa história e o nosso projeto. Espero Legal, que se obrigado. torne, na verdade, um meio de comunicação para as pessoas, onde elas possam ouvir histórias diferentes, dar risada, nada... Se inspirarem, né? Nada... Já. A gente não é tão engraçado, né? Mas um dia a gente chega lá, né? Não, hoje foi um bate-papo sério, legal, né? Porque às vezes quando a gente fala muito informalmente... sério, né? Não, mas assim, é que alguns assuntos a gente tem que ser sério. Sim. Né? Mas assim, é lógico que a coisa mais gostosa do mundo é você trabalhar com pessoas que você gosta. Isso a gente fala de pessoas, você ter amigos que você gosta, igual aqui. Sim. Tudo é pessoas, cara. Lembra, a gente tá falando tudo é pessoas. Então, obrigado pelo convite. Show de bola. Obrigado, Ivan. Obrigado. Obrigado, Alexandre, pela sua presença. Obrigado. Galera, obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Ótima Foi um tarde. prazer.